Bem, gente, vamos começar nossa aula, né? Aula número 5. Hoje a aula é mais curta, viu? Depois eu passo a atividade para vocês. Hoje nós vamos falar ainda sobre a vigilância epidemiológica, as medidas de controle, as ações, quem são os responsáveis, aonde é que ela incide, onde é que ela está instalada, quais são os níveis, e são todos. Cada nível com a sua responsabilidade. Ou seja, nós temos o nível central, nós temos o nível regional, né? E nós temos o nível local. Ou seja, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos o governo do estado e nós temos a prefeitura, que é a mais próxima da gente, a nível local. Então, assim, cada uma tem suas regras, cada uma tem uma filosofia, mas todas dentro do SUS e todas pensam de uma forma só. Porém, cada uma tem a sua liberdade. Mas é uma liberdade meio que combinada. O Estado, o município, e vocês estão vendo isso agora, não fazem nada se não for em comum acordo. Já pensou? O Estado faz uma coisa, o município diz outra, e não é assim. É algo assim, junto. Agora, cada um vai assumir. Aqui em Salvador, quem vai assumir a responsabilidade é o nosso prefeito. Quem vai assumir em todo o estado da Bahia, da questão de supervisão, é a nossa Secretaria Estadual, a nossa CESAB. E no país todo é o Ministério da Saúde. Sabendo entender que de cima do Ministério para a Prefeitura vem de uma forma hierárquica as informações e as ações. Então, as ações da vigilância epidemiológica são hierarquizadas, isso que eu acabei de falar. Ou seja, cada nível assume a responsabilidade para com o planejamento e execução das medidas e ações a serem empreendidas. Vamos supor, o Estado, ele vai responder por todo o estado da Bahia, porém, cada cidade, com a sua prefeitura, vai dinamizar, vai fazer o carro andar. Entendeu? O governador coloca a gasolina. Quem vai dirigir o carro é cada um da sua cidade. O governador não dá para dirigir o estado inteiro, né? Então, o governo está dentro do nosso estado, o centro. Como no país, quem está no centro? O Ministério da Saúde. Níveis de responsabilidade. Qual é o nível central? Governo Federal, Ministério da Saúde. É responsável por toda a regulamentação relacionada à saúde. Todas as ações de vigilância epidemiológica têm que passar por ele. É lá que, por mais ideia que aqui em Salvador tenha, essa ideia é jogada para o Estado, que por sua vez joga para o Ministério e vai se discutir em todos os estados. Por quê? Não pode ser uma ação em um lugar só. É uma ação conjunta. SUS, Sistema Único de Saúde. Então, assim, é um conjunto de ações, é um conjunto de programas. Agora, o que é que às vezes acontece? O programa que foi instituído no estado da Bahia, deu certo em Juazeiro, deu certo em Ilhéus, mas não deu certo em Salvador. Então, muda-se alguma coisa. Repare que, ultimamente, o que é que está se falando? Que cada governo é responsável por dizer se vai fechar, se não vai fechar algumas lojas, se vai fechar o salão, se não vai, se vai encerrar o confinamento. Porque cada um... Nosso prefeito disse uma coisa semana passada, muito boa. Ele disse, olha, eu não posso penalizar... Ele fala dele. Eu não posso penalizar a cidade do Salvador se todos os bairros não respondem de forma igual. Cada bairro tem um retrato, né? Tem uma rotina. Então, você não pode penalizar. Então, o que ele está fazendo? Existem bairros que estão sendo fechados mesmo, mas outros não.
O que ele está usando de parâmetro? Ele está usando a quantidade de casos, né, registrados, confirmados do corona. Entendeu? Então, assim, assim como cada estado do país tem um perfil, cada cidade de um estado também tem. Então, o nível central é lá do Ministério da Saúde. É de lá que parte todas as informações necessárias para que a vigilância atue. Né? Quando a coisa, no caso de uma pandemia, repare que todo o protocolo começou lá na Organização, na Organização Mundial da Saúde. Né? Veio de lá, da OMS, para chegar aqui a nível federal e ele destroçar. Aí cada secretaria estadual vai adaptando ao seu quadro. Regional são as secretarias estaduais, a gente já falou sobre isso. Assim, ele até dá um exemplo aqui, ó. Cabe coordenar as ações de vigilância desenvolvidas pelos municípios, procurando estabelecer prioridades de acordo com as informações obtidas, prestando consultoria, por exemplo, Central de Regulação de Órgãos. Quem faz isso é o Estado. Porque a central de regulação é algo que é para o estado inteiro. É ele que faz. Agora, como é que faz o município? Por questões da regulação, é que ele vai pegando as informações, levando as necessidades e trazendo o órgão referente. E isso funciona em quase tudo com relação à saúde. O Estado tem que estar a par de como é que está acontecendo em cada cidade. Quem vai dar esse feedback é a Secretaria Municipal de Saúde. É ela que vem aqui, o nível local, traduzindo a figura dos municípios, ou seja, são as secretarias municipais de saúde e sua região administrativa, os distritos sanitários. Cada bairro tem um distrito. Esse distrito é que manda as informações para a Secretaria de Saúde do município, que depois vai mandar para a estadual. E assim, gente, é tudo na saúde. Cada um, porque assim, as terras que temos nesse Brasil é muito grande. Por isso que no primeiro dia de aula eu falei como se fosse feudos. Lá na história, o que é o feudo? O governo centralizado em um determinado local era o centro, mas ele ia dando, como é que se diz? Funções para determinadas regiões com seus respectivos feudos, os seus senhores feudais, que seriam os governadores da época. Então, esses níveis, eles estão unidos, porém, cada qual com a sua responsabilidade. Nas cidades, a coisa é mais, vamos supor, mais dinâmica, mais técnica. Por quê? Porque está muito próximo do povo. Você consegue visualizar o problema de mais perto. Então, assim, a implementação, o mandar fazer, as ações como funcionam, são executadas, a palavra certa é essa, são executadas, mais precisamente é no município, não é? Repare, é o menorzinho. O Estado faz? Não, quem faz são as cidades. Se as cidades é que estão fazendo, é que executam as ações, são exatamente as prefeituras que estão mais perto para poder fiscalizar. Vem aqui o Ministério da Saúde, a Secretaria do Estado, que divide nas secretarias municipais. Ele subdivide, né? Aqui é só um esboçozinho para que você veja como é que funciona, né? Em desenho, o grande, o centro, o regional e aqui os pequenininhos, que são os locais. Como se fosse cada um aqui um distrito, né? Que vai funcionar por conta, o conjunto, através da Secretaria Municipal de Saúde. Bem, quais são as ações da vigilância epidemiológica? A gente já viu que a vigilância não faz só fechar estabelecimento. A gente sabe que ela vai implementar, ela vai traçar, ela vai supervisionar. Então, assim, a gente hoje vai por parte, já fica mais fácil da gente entender. Variarão de acordo com os objetivos pretendidos, contribuindo para o controle e prevenção de determinada doença ou agravo. Vamos num exemplo. Soube-se que aqui no meu bairro, Pernambués, está tendo um surto de sarampo. Pronto.
A vigilância vem aqui, vai visualizar a minha região, né? Vai visualizar, vai entender qual é o tipo da população, vai entender quem são as pessoas, como é o espaço, como foi que começou, qual é a rotina. Pronto. Estudou o local? Estudou. Já tinha estudado a doença, que ele não pode vir fiscalizar o sarampo sem ter conhecimento da doença, do ciclo do micro-organismo que age preconizando o sarampo. Aí o que vai acontecer? Quando ele faz isso, ele vai o quê? Ele vai traçar ações primeiro, para naquele local que está tendo a doença, a coisa seja mais, como é que se diz? Controlar, para não expandir. Se tem a doença, já existe a doença, você vai controlar, você vai tratar, você vai passar orientações, você vai montar um protocolo de ação. Pronto. Mas você também vai ter que fazer a prevenção. Aqui perto você tem lá Tancredo Neves, você tem Cabula. Se está em Pernambués no meio, para não deixar passar adiante, você vai trabalhar em cima da prevenção. Mas agora, de imediato, o que é que tem que se fazer? Vamos ver, é a vacina que tem que se atacar? Talvez. Aí precisa saber o quantitativo de crianças que tem na região. Ou seja, gente, a vigilância epidemiológica, ela vai variar de acordo com o que se quer. O que se quer atingir? O que é que se pretende ali? Aqui, no local pernambuano, o que é que você quer agora? Você quer atingir as crianças logo? Você quer pegar só as pessoas que estão doentes e tratar de uma forma geral? Vai ter que se traçar um plano. Isso quem faz é a vigilância epidemiológica. O planejamento e adoção, que o sucesso dependerá diretamente da proximidade com os determinantes causadores da doença ou agravo, sobre os quais se pretende intervir. Ele está querendo dizer o seguinte: o planejamento que se faz, o sucesso que vai acontecer, depende muito da causa. Quando ele diz assim, diretamente da proximidade com os determinantes causadores. Quem é que está causando o sarampo aqui? O que foi que aconteceu? Foi alguém que migrou de um estado para aqui. Se migrou, quem são os contatos dele? Vamos pegar os contatos, vamos ver se é para vacinar ou se é para fazer o isolamento. Ou seja, primeiro se estuda para saber a causa, o meio. E isso fica, o pessoal da epidemiologia faz isso como ninguém por causa da experiência, que são patologias que são comuns no nosso meio. Então ele já vai, às vezes, no local certinho, logo depois de uma visita na região aqui de Pernambués, ele chega lá com um retrato de Pernambués, que ele já tinha, ele só veio aqui confirmar se continuou o retrato anterior ou se mudou alguma coisa. E essa mudança foi em que sentido? Em que âmbito? Em que comunidade? Entendeu? Isso a vigilância que faz. Estão centradas no controle e prevenção de doenças transmissíveis, dentre as quais frequentemente recomendadas destacamos. É só o que eu acabei de repetir, controle e prevenção, e ele aqui vai destacar quais são. Investigação epidemiológica. O que é investigar? É isso tudo que a gente está falando. Ele vem aqui, ele vai ver aonde é que está a causa. Foi um contato? Foi alguém que viajou e veio para cá? É uma criança que adquiriu normalmente e o pessoal da casa não tinha se imunizado? Ou seja, depois que você investiga, depois que você vai em busca, e olha, a visita domiciliar, isso é fantástica, porque ela vai de casa em casa até descobrir onde é que está o foco. Depois que ela descobre o foco, ela vai começar a traçar as metas de prevenção. Por quê? E outra, não é uma pessoa que faz isso não, é uma equipe. Eu preciso prevenir, ou seja, eu preciso ver quem é que não está doente para prevenir. Pronto, vamos vacinar, vamos passar as orientações, vamos tirar daqui. Ao mesmo tempo, tem outra equipe tratando dos focos, tratando das pessoas doentes.
Então, assim, existe um protocolo que se segue, existe um questionário que se leva até as casas, que vai se respondendo, e ao voltar ele tem o retrato, e quando ele retorna àquela instituição, ele já vem com o protocolo pronto. Então, essa investigação é necessária. Até onde está indo esse surto, essa doença, né? Como é que ela está acontecendo? Quais são os sintomas atuais? Muitas vezes, o conhecimento que a equipe de epidemiologia traz de experiências passadas, hoje está mudando. Isso aconteceu, sabe com quem? Com a hepatite. Você tem hepatite A, B, C, D, E, F, G e H. A gente aí se pergunta, por que tanta letra na hepatite? Porque os vírus foram se mutando. Ou seja, quando era hepatite, se bem que a gente vamos desprezar um pouquinho a hepatite A, porque a forma de contágio é diferente das outras. Mas vamos supor a hepatite B, que ela é sérica, corrente sanguínea, né? Contato com sangue. Às vezes, em um surto posterior, você chega e encontra um quadro com um sintoma a mais daquele anterior. Então, você começa a buscar que o vírus talvez não seja o mesmo, e como não foi, aí surge a hepatite C. Da mesma forma, a hepatite D. Só que a hepatite D descobriu que para ter a D, a pessoa tem que ter tido para ter tido a D de dado, a pessoa tem que ter tido a B. Ou seja, cada hepatite teve uma evolução e uma mutação. Então, geralmente, às vezes, quando você vê e encontra um quadro um pouco diferenciado, muitas vezes o problema está numa mutação genética do agente causador. Então, investigação é procurar informações sobre o surto, sobre o agente transmissor que está naquela época, sobre as pessoas, como é que elas estão respondendo. A investigação epidemiológica deve ocorrer sempre que for notificado, ou seja, toda vez que uma pessoa informa que está tendo um surto ou que está tendo nem que seja um caso da doença, através dessa notificação, vai-se em busca das informações, vai-se em busca de uma investigação para executar as medidas de controle e prevenção. Um indivíduo é considerado caso suspeito quando apresenta um conjunto de sinais e sintomas que induzem o profissional de saúde a desconfiar. Não precisa comprovação. Olha o que está acontecendo agora. Você tem um problema respiratório, espirrou. Desse espirro, você começou a tossir. E tossindo, secreção. Qual é a orientação? Fique em casa. Usa máscara para você não transmitir para as pessoas ao seu entorno e fica lá. E fica em observação, né? Se você percebe que já chega uma febre, pronto. Aí você, o que vai fazer? Se você tiver condições de ver como hoje está essa questão de fazer os testes, né? Para testar, para ver se está positivo ou negativo, beleza. Caso contrário, fique em casa. Fique em casa, prestando atenção. Aí agora, ó, você já espirrou, você já tossiu, agora a febre, você está em observação. Pronto, com relação ao protocolo, você vai prestar atenção agora à respiração. A respiração, como toda gripe normal, vai ficar comprometida, mas você vai ficar olhando, primeiro, se a febre continua. Você está tomando a medicação e ela continua, por dias. Né? Tá insistente. E a respiração, você tá ficando cada dia mais dispneico. O ar está com dificuldade de entrar, então você já chama a atenção e aí, infelizmente, você vai ter que procurar uma unidade de saúde. Porque hoje o que é que está acontecendo? Se você vai logo de imediato, isso não mudou não. Se você vai logo de imediato, você corre alguns riscos. Primeiro dele, em chegar lá, não ser e adquirir. Segundo, você está tomando o lugar de uma pessoa que está doente, que já positivou, sem necessidade. Então, você só vai procurar a saúde, nesse momento, se o problema respiratório acontecer, se agravar. Porque o que mais está acontecendo é que a pneumonia está se intensificando. O pulmão está encharcado. Hoje eu ouvi um médico dizer que ele fica tão encharcado que ele pode se romper, os vasos internos podem se romper. E aí o óbito. A gente sabe, vocês viram a anatomia, que os pulmões o pulmão é um órgão vital.
E a gente precisa ter cuidado com ele. Dentro dele se alojam as bactérias, os vírus, os micro-organismos de uma forma geral, que gostam de oxigênio. E lá não é uma área melhor do que os pulmões. Então, assim, o ideal é que você só vá quando você tiver com a respiração comprometida ao ponto de você sentir que ela está piorando, que ela está se agravando. Então, você não vai esperar. Mas não está dizendo que não vai esperar e é para... Olha o que eu estou dizendo. Nós estamos em uma pandemia. No caso de uma doença que você notifica sendo apenas um suspeito. Olha como eu comecei a chegar no corona, um espirro. Espirrar significa que você está com corona? Não. Mas significa, não é que você vai para lá, mas você já foi orientado para ficar em observação. Você já tem que usar uma máscarazinha para que o entorno não adquira ou a gripe comum ou o próprio corona, se por acaso for. Um indivíduo é considerado caso suspeito quando apresentar um sinal, um sintoma, a gente já desconfia. A gente já falou sobre isso. Hoje, inclusive, já tem o telefone, você pode se comunicar, já avisar que você já está 2 dias espirrando muito, ela vai começar a lhe encher de perguntas, para poder ver se você vai ficar ainda em observação. No outro dia vai ligar de novo. Ligaram para mim do Ministério da Saúde, que eu não sei se foi o Ministério, mas o Ministério também está fazendo esse trabalho. E só me perguntaram as questões, as questões respiratórias. O que é isso? Eles estão tentando detectar a patologia em tempo. Né? Quando eles verificam a questão da temperatura na entrada de um estabelecimento comercial, ele está tentando detectar em tempo. Às vezes está com uma febrícula e a pessoa nem sabe. Detectou, pronto, já manda, já encaminha para poder ele ficar em observação. Busca de casos e visita domiciliar. A gente já tocou nesse assunto. A visita domiciliar é fantástica. É pena que ela não é bem utilizada. Ela não é bem, assim, orientada. E as pessoas que ficam dentro dela, que vão executá-la, não executam com honestidade. Ela está programada para fazer 50 visitas. Ela faz 30 e diz que fez 50. E não é assim, né? Isso é falta de supervisão. Isso é falta de vigilância epidemiológica. Porque a vigilância, ela tanto atua vigiando o local, e aí as visitas, quem faz as visitas, mas a vigilância também vigia quem foi fazer. Então tem que se ter esse discernimento. E ela sabe disso. Ela sabe que nem toda visita é completa. Como é que ela descobre? Como é que ela vai em cima? Infelizmente, só quando dá uma resposta negativa. Era para ser visitado X pessoas e de repente um mês teve um surto. Como é que não se descobriu isso na visita? Você tem um mês que vocês foram lá, não viram em loco nenhum tipo de desequilíbrio ambiental, nenhum tipo de quadro clínico que pudesse chamar a atenção? Mas a visita é uma arma que a gente tem, né? É um mecanismo que a gente tem de suma importância. E os agentes comunitários fazem muito bem isso. E outra coisa, o agente comunitário, às vezes, mascara. Por ele conhecer a região e todo mundo, ele nem vai lá. Aqui mesmo da mesa, ele vai, só colocando os dados. Está errado. E eu estou dizendo que existe. Não estou dizendo que acontece isso sempre, mas existe. Apoio a procedimentos diagnósticos. A vigilância é o setor que mais, como é que se diz? Que mais vai fazer um diagnóstico fidedigno, porque ela tem conhecimento. Eu suspeitei, mandei para ela automaticamente ela vai em loco para confirmar a doença através dos dados que ela vai coletar, através de testes, se por acaso tiver no corona, no caso tem. Então, assim, ele promove, quando você vê aí, tá chegando não sei quantos testes, quem está promovendo isso é a vigilância epidemiológica. Ela fica em cima, é ela que dá as coordenadas, é ela que vai para o ministro da Saúde, que é a nível federal, não é isso?
É ela que vai para o ministro federal e vai dizer, olha, aqui na Bahia tem que ser assim, 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 porque está acontecendo isso, isso e isso. Esses testes têm que vir para cá, porque a quantidade de pessoas não está usando máscara, o conhecimento... Ou seja, eles vão usar de alguns artifícios, né, para que chegue até ao Ministério da Saúde e aí se dê essas informações. O que eu estou querendo é que não basta só o Ministério mandar informação, ele tem que receber daqui para poder traçar os planos dele. Cada local tem um perfil diferente e isso tem que ser respeitado. Essa hierarquia, quando eu disse, olha, é uma hierarquia, cada um tem sua área, mas é um conjunto, é único. Todo mundo sentando para conversar e discutir as ações. Medidas de precaução em relação à transmissão da doença. É o que a gente chama hoje de protocolo. Protocolo é como se fosse assim, uma receita de bolo que vai dizendo, faça assim, bote isso, coloque aquilo, entendeu? São medidas. Protocolo nada mais é do que ações que devem ser feitas para você impedir a transmissão e principalmente controlar. Hoje, na questão do corona, a gente está com a intensa ação de não mais de prevenção, ela já está aqui, mas a gente está assim, de controlar a doença e de promover a prevenção daquelas pessoas que ainda não adquiriram e que não vão adquirir. Eles falam muito na curva de crescimento, né? Porque eu ainda acho que aqui nós estamos indo de uma forma até melhor do que muita gente por aí. Então, assim, as medidas servem para prevenir e para controlar. Quais são esses mecanismos que a gente tem? Um deles é a vacinação de bloqueio. O que é essa vacinação de bloqueio? É como se fosse intensificar. Bem, repare, a H1N1 está tendo vacina para determinados grupos. Mas o pessoal do posto sempre diz, olha gente, continua para os outros grupos que já passaram. Olha gente, a campanha encerra hoje, mas continua nos postos de saúde. O que é isso? Intensificação. Olha gente, a vacina ia ser até ontem, mas vai prorrogar até junho. Isso é vacina de bloqueio, é a intensificação dela. É a intensificação da quantidade de doses que ainda precisa. Por que intensificou? Ou não alcançou a quantidade de doses esperadas, o número de pessoas esperadas, ou porque você quer ir assim, em determinados locais. Por exemplo, além da campanha, nós vamos nas creches, nós vamos nas escolas, nós vamos nos quartéis. Por quê? Porque assim, não vamos só esperar que venham até a gente, vamos até eles. Isso é intensificar. É promover, é aumentar. Quanto maior o grupo, quanto maior o espaço que você possa dinamizar a administração dessa vacina, maior o contingente de pessoas que vão ser imunizadas. A intensificação da vacina, ela está dentro da vacina de bloqueio, né? Que é a intensificação. É uma estratégia utilizada para aumentar o número de pessoas, foi o que a gente acabou de falar, né? Aumentando o número de doses, aumentando a faixa etária e por aí vai. Indicação de restrição de circulação, é o que a gente está passando. Vamos pegar e fazer um isolamento social para evitar um contingente, uma transmissão maior. Dentro de casa, a tuberculose, vamos sair do corona. A tuberculose, o que é que o médico faz? Você vai ficar, o isolamento, os objetos daquela pessoa vão ficar separados. Preferencialmente vai usar uma máscara, porque nem necessariamente trancar ela dentro de um quarto. Antigamente era assim, mas hoje a gente já consegue fazer o bloqueio, a restrição respiratória sem precisar trancar. Então, a gente sabe que os fômites são os objetos utilizados pelo paciente. Os fômites podem transmitir fômites separados. Aí é o garfo, é a faca, é a colher, é o prato, é o copo, são as roupas, ou seja, tudo separado.
Vamos colocar uma máscara nele, vamos evitar, assim, o conjunto de pessoas dentro de uma casa. Ele pode transitar até na casa? Pode, mas ele tem que ficar com a máscarazinha. Mas vamos evitar, não há necessidade dele estar o tempo todo na sala, sentado, vendo televisão com todo mundo. Entendeu? Então, a restrição de circulação é algo que também faz parte dessas questões da vigilância. Quimioprofilaxia. O que é a quimioprofilaxia? Na verdade, quando você não tem... são as medicações. Química, profilaxia, prevenção. Então, algumas vezes aqui diz que o uso das vacinas para prevenir a transmissão de determinada doença não está disponível. Então, se não tem, agora a gente não tem a vacina do corona. Então, está se vendo, pelo menos a prioridade agora, tem um grupo tentando ver se descobre a vacina. Mas existe um grupo vendo, pesquisando, testando outras medicações de outras patologias para ver se dá certo com o corona. Então, na verdade, a quimioprofilaxia se faz quando existe uma ineficiência no quantitativo de vacina, uma ineficiência do conhecimento das doses que vai preconizar a imunização, ou quando você quer fazer com que os comunicantes, né, vá tomar a medicação para evitar que adoeça. Por isso que eles assim, geralmente adotada para os comunicantes de casos suspeitos. Como você não tem certeza, por prevenção, vamos dar logo a medicação para sanar o problema. Quem tem enxaqueca sabe disso. Quando ela aponta, você já começa a tomar um analgésico para prevenir que ela chegue. Isso é uma quimioprofilaxia. Gente, hoje a aula foi curta, viu? Eu vou disponibilizar daqui a pouco a atividade, vou ver já colocando em um novo formato, em que você assinala, pronto, já fica lá, certo? E aí depois vocês me dão um feedback para ver se é isso mesmo, né? Porque Cristiano passou que essa dificuldade de vocês, até porque ontem algumas pessoas me falaram da dificuldade, eu mandei que mandasse pelo Zap mesmo, mas para mim é muito trabalho pelo Zap, eu prefiro inclusive que veja quais são as necessidades de vocês no aplicativo, que na minha cabeça era a dificuldade de entrar no aplicativo, né? Mas graças a Deus não é só uma questão de estruturação. Aí eu já falei com meu filho, já vou fazer direitinho aqui e vocês me dão feedback depois, tá bom?